Olá, seja bem-vindo a essa aula sobre o que é e como desenvolver a visão sistêmica no seu dia a dia. Meu nome é Paulo Pimon e eu sou um dos professores, um dos fundadores do Instituto Hiperroxo, que trabalha há mais de 12 anos compartilhando os conhecimentos, descobertas do alemão Bert Hellinger, que nós chamamos de constelações familiares. E eu gostaria de começar com vocês falando sobre o que é essa visão sistêmica, afinal de contas. É importante que a gente saiba alguns pressupostos sistêmicos e como que isso é visto por Bert Hellinger dentro das constelações, para que não seja apenas um conhecimento que você coloca na sua cabeça, mas seja um conhecimento que possa ajudar nas transformações que você precisa obter na sua vida. Quando você, por exemplo, tem relações conflituosas dentro da sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social. Às vezes essas relações conflituosas, elas estão te mostrando algo que você precisa saber para transformar. E não é verdade que quando a gente está bem com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que a gente convive, a gente pode dizer que a gente sente alegria e felicidade? Não é mesmo? E essa é a visão sistêmica desde o começo, desde os primeiros estudos que estabeleceram esse novo paradigma, digamos assim, científico, que é a visão sistêmica. Ela parte desse pressuposto de que todos nós estamos em relação. Eu tenho um relacionamento com todas as pessoas ao nosso redor, ao meu redor, eu tenho um relacionamento com as coisas, com a natureza que eu vejo aqui diante de mim. Eu tenho uma relação com a tecnologia por trás dessa gravação. E todas essas relações, elas estabelecem dentro de mim um canal de feedback. Ou seja, eu me relaciono à medida que eu estabeleço esse relacionamento, uma comunicação, por exemplo, eu recebo um feedback. Então, se eu chego na mesa do almoço e falo para o meu filho, filho, você vai ter que comer o brócolis que está no seu prato. Ele vai resmungar, dizer que não gosta e tal, mas ele vai comer. Agora, se eu viro para minha esposa e eu digo, você vai ter que comer o brócolis que está no seu prato. Percebe como é ridículo? Ela vai olhar para mim assim, quem que tu pensa que tu és, né? Então, existem relações diferentes, níveis de relações diferentes, e nessas relações nós nos transformamos à medida que nós recebemos feedback. Então, a minha relação com meu filho é eu posso dizer exatamente o mesmo conteúdo, as mesmas palavras, com a mesma entonação de voz. Eu posso falar com a minha esposa e ter um feedback completamente diferente. Eu posso começar um conflito aqui com a minha esposa. Enquanto quando eu falo com meu filho, não é que, é claro, vocês que são pais que sabem muito bem que os filhos não simplesmente obedecem, né? Principalmente quando não é uma coisa prazerosa que eles gostam. Mas é completamente diferente como isso chega no meu filho, do que chega na minha esposa. Então não se trata, a nossa vida não é comandada simplesmente por verdades objetivas, mas e sim a nossa vida, o nosso bem-estar é comandado por aquilo que acontece nas nossas relações. E como nós nos relacionamos um com os outros, é comandado, digamos assim, o bem-estar dessa relação com isso que eu chamei de feedback. Então, a partir de como o meu filho se comporta e o efeito daquilo na vida dele, então, essa relação vai continuar. Quando eu estabeleço aquilo que é realmente dessa relação, pai e filho. Agora, quando eu vou falar com a minha esposa, por exemplo, eu posso sugerir a ela que comer o brócolis hoje no almoço pode ser um grande benefício para a saúde dela. Né? Porque ela vai receber ali ferro, ela vai receber existe a proteína dentro do brócolis, por exemplo, mas se eu tentar falar com ela do jeito que eu falo com meu filho, o caldo vai engrossar. Você sabe como é que eu estou falando, né? Então, a sua percepção a respeito das relações e como você se coloca diante das pessoas
é que vai influenciar o teu próprio bem-estar. E o bem-estar, teu próprio bem-estar está sempre conectado com o bem-estar das relações. E a gente não se relaciona só entre pessoas, não é? Nós nos relacionamos com o nosso dinheiro, nós nos relacionamos com a nossa profissão, nós nos relacionamos com a tecnologia. E tudo a qual nós nos relacionamos nos dá um certo feedback. A partir do quê? Dos efeitos. Dos efeitos. Então, a maneira que eu me posiciono diante da tecnologia, diante do computador, diante do dinheiro que eu recebo com o serviço que eu presto e como que eu trato ele, como que eu olho para ele ou não olho para ele, que eu nem sei para onde o dinheiro vai, eu ganho e ele some de repente, ou eu trato ele com cuidado e encaminho ele para que ele possa render algo de bom para a minha vida e para as pessoas que eu amo. E tudo isso, a minha relação com o dinheiro me dá um feedback a partir dele. E esse feedback são os efeitos que isso gera na minha vida, o bem-estar que isso gera. Então isso é a visão sistêmica, o paradigma sistêmico, de uma forma bem prática para a sua vida. O paradigma sistêmico significa então que eu preciso prestar atenção, que eu tenho que dar atenção para os efeitos e para os resultados que eu obtenho a partir de cada comunicação e cada relação que eu estabeleço, tanto com as pessoas, como com as coisas, com a minha própria saúde, com o meu próprio corpo. E à medida que eu vou percebendo, à medida que eu vou tomando consciência dos feedbacks, das relações que eu estabeleço, eu vou ganhando também o poder de transformar essas relações a partir da minha própria consciência, dos efeitos que tem quando eu faço determinada coisa, quando eu falo de determinada forma, e quais os efeitos que isso tem, tanto na vida do outro, como na minha vida. Porque nós estamos sempre conectados a todos, de uma forma mais forte e presente com aqueles que estão próximos de nós, do que com aqueles que estão lá do outro lado do mundo. Se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou foi isso, né? Como que pode aquele homem no interior da China contrair uma doença que de repente está em todo o mundo? Você percebe o paradigma sistêmico aqui? Que há uma conexão. Claro que ali a gente consegue ver quase, apesar de invisível ser o vírus, né, do Covid, mas ele nos mostra essa conexão que existe entre tudo e todos no universo, digamos assim. Só que essa conexão é mais próxima, influencia o meu bem-estar à medida com que tem um vínculo, uma proximidade. Agora, vem comigo numa reflexão. Será que existem pessoas mais próximas de nós do que aquelas que determinam, por exemplo, a minha genética? De certa forma, cada um de nós somos formados em cada célula do nosso corpo. A partir daquela primeira célula, o ovo ou o zigoto, né, que a gente chama o embrião. Aquela uma célula que é a junção entre a carga genética e a biologia do pai e da mãe. Então, a partir daquela uma célula, são geradas todas as células do meu corpo. Então, eu tenho aqui dentro de mim, muito próximo, meu pai e minha mãe. Você vê a implicação prática que isso tem? Porque muitas pessoas, eu ouço falar, mas quem não tem pai? Eu começo a falar sobre constelações familiares e alguém diz, não, mas eu nem conheci meu pai. Eu nem conheci meu avô. Mas eu nunca tive convívio com a minha avó, ou com um tio, ou com uma tia.
mas todos eles estão presentes dentro de você. Existe vínculo maior do que esse, mais presente e até determinante na nossa vida do que as nossas origens, aqueles a qual, de certa forma, passaram algo, informações que constituem o meu corpo. Constituem o meu corpo em todos os níveis, né? A epigenética mostra, por exemplo, como isso é capaz de determinar e desencadear doenças como a depressão, por exemplo, que pode ser experimentada como na vida de uma pessoa de uma geração atual, em consequência a algo que aconteceu traumático na vida de 2, 3, 4 gerações atrás. Então essa conexão que a gente tem com as nossas raízes, com a nossa origem, a conexão, é o vínculo mais forte que nós carregamos. O Hellinger, então, através das constelações familiares, ele descobriu uma forma de acessar essas informações. A constelação familiar é uma forma de acessar essas informações. Percebe que existe uma diferença entre visão sistêmica, que é um paradigma de como nós enxergamos o mundo e quem nós somos, para a constelação familiar, que abarca tudo isso e também utiliza de um canal para acessar essas informações que muitas vezes são inconscientes a nós. E o Hellinger, durante muitos anos, pesquisando, se expondo, vivendo em diferentes culturas pelo mundo. Ele teve uma forte experiência na África do Sul, onde ele foi um padre católico, viveu lá durante 16 anos. Participou de vários rituais de tribos que eram muito antigas. O que ele foi percebendo ao longo da caminhada dele? Depois ele deixou a ordem católica, se transformou num grande terapeuta, e ele foi percebendo que esses vínculos, sabe, essa rede de conexão, essa rede de relacionamentos a qual nós nascemos e estabelecemos com as pessoas, tem determinadas leis que atuam sobre nós, que à medida com que nós desenvolvemos a nossa percepção e a nossa consciência sobre essas leis, nós podemos de alguma forma atuar na vida, nos relacionar de uma forma melhor, de uma forma mais leve com as pessoas. À medida que nós temos conhecimento, consciência dessas leis que atuam, são como forças. Sabe a força da gravidade? A gravidade é uma força, não é? E ela é determinante. Ela é determinante. Se você sair da janela, por exemplo, eu estou aqui num prédio, se eu sair dessa janela aqui, eu vou cair. Ela é determinante sobre nós. Ela atua sobre nós com o tempo, isso é percebido no nosso corpo, na nossa pele. Não estar consciente dela, por exemplo, agora eu sei que essa força da gravidade está atuando sobre mim. E se eu parar para pensar, eu vou perceber que o peso que eu sinto nos meus pés, de todo o meu corpo, é efeito dessa força da gravidade que atua sobre mim. E se eu fico muito tempo em pé aqui, os meus pés começam a doer, como efeito dessa força da gravidade, do peso que eu carrego por causa dessa força que atua sobre mim. O Hellinger percebeu que nos relacionamentos nós temos certas forças, e ele falou de 3 forças principais, que é a força do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. E essas 3 forças vão agir na nossa vida, e conforme você vai tomando consciência disso, você vai poder, no seu dia a dia, perceber quando você está indo contra uma lei dessa. Por exemplo, eu percebo que depois de muito tempo em pé aqui diante de você, começa a doer meu pé, né? Por causa da atuação da força da gravidade.
Então, no momento que eu percebo isso, a dor nos meus pés, eu posso fazer algo a respeito. O que eu faço? Eu vou, pego uma cadeira e sento. Agora, se eu não tiver a dor nos meus pés, eu posso ficar aqui, a dor dos meus pés no sentido da percepção dessa força atuando sobre mim. A dor nos meus pés me traz consciência de que tem uma força atuando sobre mim e eu preciso fazer algo a respeito. Que durante muito tempo em pé eu posso estar desafiando a força da gravidade e isso vai trazer consequências. Consequências sobre os meus pés, sobre os meus joelhos, sobre a minha estrutura óssea de tendões e tudo isso. Então que bom que eu sinto a dor nos pés. Aqui está outro princípio sistêmico importante dentro desse paradigma. É justamente que nós costumamos dizer, eu costumo dizer que o problema não é o problema. Porque aquilo que nós experimentamos como problema, por exemplo, uma dor, ou no caso da febre, sabe? A febre, principalmente quem tem filho pequeno aqui sabe, né? A febre na criança, no bebê, vai fazer com que você vai deixar todo mundo acordado na casa, a criança vai ficar desconfortável, e aí você vai tratar a febre. Tá, tudo bem, você vai tratar a febre dando um antitérmico para o bebê e para a criança. Então você está tratando apenas, na verdade, o quê? Todos nós sabemos. A febre é um sintoma. É apenas um sintoma de algo que está acontecendo dentro da criança, dentro daquele bebezinho. Então, se você ficar tratando apenas a febre, e aí a febre sobe e você ajuda a baixar. E nesse controle do sintoma, muitas vezes a criança e o próprio corpo da criança dá conta do que está acontecendo. Mas às vezes uma inflamação mais grave pode ficar oculta e obscurecida por você ficar tratando apenas o sintoma. E isso eu estou falando aqui de uma visão bem prática a respeito da visão sistêmica, de que o problema é sempre um sintoma, é aquilo que aparece para você perceber que tem algo em desordem dentro de você. E quais são essas desordens? Essas desordens são, segundo o que o Bert Hellinger descobriu, as desordens são transgressões a uma dessas três leis, do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Eu vou voltar naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, eu na mesa do almoço, dizendo para o meu filho uma coisa, dizendo a mesma coisa para minha esposa e tendo efeitos completamente diferentes, não é? Se eu falo da mesma forma com meu filho, que eu falo da mesma forma com a minha esposa, eu estou ignorando o lugar da relação. Na verdade, eu estou desconectado com aqueles que estão ao meu redor. Eu estou em desconexão com as pessoas. Você já percebeu? Uma vez na sua casa, chega, de repente, o marido ou a esposa chega em casa e aí você faz uma perguntinha e já logo explode. E você para assim e pensa, da onde veio isso? Da onde veio isso? A pessoa, às vezes, nas explosões, você tem esse problema? Às vezes você tem explosões, assim, de repente, com alguém, e depois você pensa, o que eu fiz? Como que eu agi dessa forma com essa pessoa? Não tinha nada a ver. Você estava em desconexão com ela, você estava desconectado dessa pessoa, reagindo com essa pessoa a algo que não tinha a ver com naquela relação, tinha a ver com outra relação. A lei do pertencimento nos leva a ter consciência a respeito dessas conexões, dos vínculos que nós temos com as pessoas. Os vínculos são muito importantes. Quando eu estou vinculado, por exemplo, quando eu estou vinculado com quem está atrás dessa câmera aqui, o jeito que eu estou falando com vocês e o conteúdo que eu estou entregando para vocês tem um formato diferente de quando eu estou, por exemplo, atendendo uma pessoa no consultório.
É diferente, porque eu estou em conexão com você que está assistindo o vídeo. Eu, antes de começar a gravar esse vídeo, eu visualizei você que está me assistindo agora. E tantas outras pessoas que vão assistir esse vídeo para que eu pudesse entrar em conexão com você. Mas espera aí, Paulo, você nem me conhece, mas aqui dentro de mim existe essa conexão. Internamente eu faço essa conexão para então poder entregar um conteúdo que seja relevante à sua vida. Relevante para o seu dia a dia. Eu quero que você pare, enquanto você assiste esse conteúdo aqui, eu quero que você já se permita fazer as conexões que isso tem na sua vida. A lei do pertencimento diz que todos pertencem. Você está em conexão com um todo, com as pessoas ao seu redor, e existe uma força maior que nos conecta de forma determinante e até impositiva, que é o nosso pertencimento às nossas origens. Na família, ninguém perde o direito de pertencer. Todos pertencem ao sistema familiar. Porém, muitas vezes acontecem coisas que afastam e muitas vezes excluem pessoas do sistema familiar. E isso continua atuando, geração após geração, sobre a vida das pessoas. E muitas vezes você tem uma dificuldade, por exemplo, com o seu chefe na sua empresa, na empresa que você trabalha, ou você tem um problema muito grande com um colega de trabalho, e o que está acontecendo ali muitas vezes não pertence só àquela relação, mas é algo que você inconscientemente projeta do seu sistema familiar por causa dos vínculos, aquilo que nós chamamos de lealdades invisíveis. Sem a consciência disso, muitas vezes nós estabelecemos um relacionamento com problemas, conflitos com um colega de trabalho, que são uma repetição de padrões daquilo que aconteceu na vida dos seus antepassados, na vida do seu avô, na vida da sua avó. Então você, ao começar a se dar conta sobre o quanto isso é relevante, o quanto essa força é determinante, você começa a perceber como que você pode agir diferente. Agir diferente com a sua esposa, agir diferente com seu marido, com seus filhos, com seu colega muitas vezes. Ao perceber que talvez o que esteja acontecendo aqui não seja apenas disso aqui, mas uma repetição de padrões estabelecidos dentro do meu sistema de valores, dentro do meu sistema familiar, de princípios e de realmente valores que eu carrego. Então eu não suporto ver uma pessoa que fura a fila do trânsito. E aquilo ali me deixa louco. E eu vou atrás da pessoa, eu buzino e tal. Aquilo me afeta tanto, por quê? Porque fere os meus valores. E esses valores muitas vezes são a nossa conexão com as nossas origens, com o nosso sistema familiar. E ao ferir aquele valor, é como se a gente estivesse sendo ferido naquilo que nós somos em essência. Porque em essência, em primeiro lugar, nós pertencemos. Nós pertencemos. Voltando novamente para aquele primeiro exemplo da relação do brócolis com meu filho e com a minha esposa. A segunda lei fala sobre a ordem, sobre o lugar de cada um. Se eu quiser ter um bom relacionamento com meu filho, eu preciso me relacionar com ele de determinada forma. Como pai que eu sou e filho que ele é. Eu vim antes, eu tenho mais experiência de vida. A partir de mim é que a vida chegou até ele. Isso me coloca com uma responsabilidade sobre o que acontece com ele. Afinal de contas, eu sou o pai aqui. Mesmo que eu tenha que ser firme, mesmo que eu tenha que ser sério com ele e impor consequências caso ele não obedeça, ao agir
nesse lugar de autoridade sobre o meu filho, isso traz segurança e promove o amor nessa relação. Então é muito comum que mesmo que eu tenha sido duro durante o dia com meu filho em determinados momentos, eu vá chegar em casa à noite, ele vem correndo para me esmagar. Papai, que saudade! Porque eu estou no lugar do Pai, e ao agir neste lugar como autoridade sobre a vida do meu filho, isso alimenta o amor e a relação que existe entre nós. Mesmo que naquele momento tenha um certo confronto com aquilo que ele sente dentro dele, com as suas sensações. Eu não gosto de brócolis. Você não precisa gostar, filho. Você precisa comer. Perceba como é diferente? Agora, se eu for transportar isso para minha esposa e dizer você precisa comer o brócolis, ela vai olhar para mim e vai dizer: com quem você acha que está falando? Não sei o que ela ia dizer. Talvez ela só desse um olhar bem torto, assim, fulminante. Né? Você sabe como é que é. Então, ao me relacionar com a minha esposa, eu preciso me relacionar com ela do meu lugar enquanto marido. Descobrir qual é o meu lugar enquanto marido nessa relação onde os dois são equivalentes. Ela é adulta tanto quanto eu sou adulto. Não importa se ela tenha valores e princípios diferentes dos meus, mas sim ela tem valores e princípios que são equivalentes aos meus, ou seja, tem o mesmo valor, mesmo que sejam diferentes. E muitas vezes nos relacionamentos amorosos nós não respeitamos isso. Perceba muito bem nas suas relações amorosas. Ou se você respeita o fato de que os princípios e valores do outro têm o mesmo valor que os seus. Mesmo que um seja mais pontual, enquanto o outro seja mais perfeccionista, né? Lá em casa a gente tem uma certa diferença de valores, toda casa tem, né? Então eu sou mais pontual nas coisas, eu quero chegar na hora. Mas para Nicole, ela percebe, ela tem um olhar para casa e ela quer deixar a casa arrumada, porque para ela é muito importante depois, quando a gente voltar do nosso compromisso, ela poder relaxar. Talvez ela esteja cansada, quando ela voltar ela quer relaxar. Ela não quer chegar em casa e ver a casa toda desarrumada e ainda ter que arrumar a casa. Quem é o certo e quem é o errado? Nas relações equivalentes, isso não existe, o certo e o errado. Existem valores diferentes que, quando respeitados, promovem o amor, promovem o bem-estar da relação e, por conseguinte, claro, por consequência, o seu próprio bem-estar. Percebe como colocar em prática esse conhecimento? Coloque em prática isso no seu dia a dia. Ao perceber quando você está agindo com alguém que é equivalente a você, por exemplo, um colega de trabalho, a relação entre sócios, a relação amorosa, quando você age como se fosse superior ao outro. Ou às vezes quando você cede demais, se colocando num lugar abaixo do outro. E assim você está transgredindo ou desafiando essa força da natureza, que é a força da ordem, onde cada um tem o seu lugar. E a terceira força que o Hellinger encontrou, que é muito importante para esse equilíbrio. O equilíbrio, por exemplo, quando eu falei da relação de casal, o equilíbrio entre um homem e uma mulher, entre um casal, entre sócios, entre uma relação de prestação de serviço. Quando eu contrato alguém para prestar um serviço para mim, eu preciso entrar em equilíbrio com essa pessoa. Se ela presta um serviço para mim, eu preciso fazer um pagamento a ela que seja proporcional e equivalente ao benefício que ela me trouxe com aquele serviço prestado. Quando isso não está em equilíbrio, quando um dos dois recebe demais, ou eu pago a mais do que precisa, ou eu pago a menos do que preciso, o que vai fazer com essa relação? Essa relação vai ficar doente.
E os efeitos dela, ou seja, os efeitos do serviço prestado, o benefício causado por aquele, vai diminuir. E você não vai ter o efeito. Já percebeu isso muitas vezes quando você decide comprar um produto simplesmente porque é mais barato? Sem olhar para a qualidade do produto? Quantos aqui já passaram por esse? É diferente quando você decide comprar um produto mais barato, com uma qualidade mais baixa, com consciência de que aquele produto vai durar pouco na sua vida. Não sei o quanto de consciência ecológica tem nisso, mas tem uma consciência. Então, quando esse produto quebra ou para de funcionar, você está na boa, porque você está de bem com isso, porque você teve consciência daquilo que você está fazendo. Ou quando você investe mais num produto de qualidade, você espera que esse produto vá ter uma durabilidade tal, que ele vai trazer o benefício para a tua vida. Percebe como essas relações, nós estamos sempre nos relacionando, e essa lei atua dentro de nós em tudo aquilo que a gente relaciona, essas 3 leis. E a lei do equilíbrio, à medida que a gente toma consciência dela, nos ajuda muito nas nossas relações profissionais, na forma com que a gente se relaciona entre marido e mulher. Agora, existem também, é importante perceber que a lei do equilíbrio, ela atua de forma diferente em diferentes relações. Então, dentro da família, por exemplo, os pais, eles têm um lugar de hierarquia sobre os filhos. E esse lugar de hierarquia sobre os filhos dizem que eu tenho a responsabilidade de dar aos meus filhos. Eu dou a eles sempre, porque esse é o meu lugar de responsabilidade. O lugar do filho é de tomar, de receber aquilo que o pai dá. Então, se existe não é que não existe equilíbrio, mas o equilíbrio dessa relação de hierarquia é quando o filho se coloca no lugar de receber e o pai se coloca no lugar de dar. Eu dou tudo aquilo que eu posso para o meu filho, limites, regras, amor, afeto, carinho, um lugar para ele dormir, alimentação, escola para ele estudar. Então eu dou tudo isso a ele. E a maneira com que ele recebe isso de mim vai determinar então quais são os efeitos disso na vida dele. A forma com que eu dou também. Você já ouviu os pais muitas vezes dizerem assim para os seus filhos: olha, eu trabalho para dar a você uma vida digna, para que você não tenha que passar o que eu passei. O que o pai está fazendo nessa hora? Ele está colocando sobre o filho uma expectativa de retorno. Ele está colocando o filho num lugar de ter que dar a ele, dar ao pai de volta, suprindo as expectativas que o pai tem. Por exemplo, se eu trabalho tanto, eu quero chegar em casa e eu não quero bagunça, eu quero todo mundo em ordem, todo mundo obediente, assim, assado. Eu estou colocando meu filho no lugar de doador. Ele precisa dar algo a mim que é suprir as minhas expectativas. E assim começa muitas vezes a bagunçar os relacionamentos dentro da família. Eu espero que poder falar sobre essas leis e princípios que atuam dentro da constelação familiar. Através da constelação familiar nós podemos acessar esse conteúdo de uma forma muito clara, porque às vezes a gente racionalmente, simplesmente pensando sobre o assunto, a gente entra numa confusão mental. E quando nós colocamos isso numa constelação, se torna claro qual é dessas leis que está sendo transgredida para que o relacionamento não vá bem. E a constelação também traz uma consciência sobre o que está acontecendo e um caminho de solução. Nós viemos trabalhando com as constelações de forma bem prática e experimental há mais de 12 anos aqui no Instituto IP Roxo. Nós tivemos nosso treinamento com alunos do Bert Hellinger, com o próprio Bert Hellinger. Todos nós aqui estivemos e fizemos treinamento com ele, e já damos cursos de formação para outros consteladores, cursos sobre constelação familiar.
para pessoas como você que quer simplesmente se aprofundar no conhecimento e saber como aplicar exatamente em diferentes áreas da sua vida. Nós temos cursos que possam aprofundar isso para você. Até também trabalhamos com atendimentos nos workshops vivenciais de constelação, quando você tem um problema, um sintoma na sua vida, como a gente viu, né? Um problema na sua vida que você já tentou de várias formas solucionar e não encontra. Através dos workshops de constelação, você pode vir e colocar esse tema, para que a constelação mostre o que está acontecendo de verdade dentro de você, só que está oculto a você, digamos assim, por trás da cortina, que você não consegue enxergar, para que você tome consciência e saiba o que fazer. Ok? Seja muito bem-vindo ao Hiperroxo. Se esse é o primeiro contato que você tem conosco, seja muito bem-vindo. Nós trabalhamos com cursos e conhecimento aplicado em diferentes áreas da vida e diferentes profissões. E eu espero que através desse conteúdo você possa ter acesso a muito mais que nós temos para entregar de conhecimento para você. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa sua jornada de descoberta desse conhecimento tão precioso. Ok? Um grande abraço, obrigado por estar aqui com a gente.